bem, pessoal? Vamos continuar nossa aula sobre tecido conjuntivo, falando agora sobre o tecido conjuntivo ósseo, tá? O tecido conjuntivo ósseo é junto com o tecido cartilaginoso, então um tecido de sustentação. O tecido conjuntivo ósseo, ele faz parte, né, e consegue estar associado à produção dos ossos, cujas funções são as mais variadas dentro do nosso corpo, desde manutenção, né, de proteção de alguns órgãos internos, como também tem função estrutural, permite movimento, né, além também de ser metabolicamente um tecido muito ativo, sendo responsável por ter reserva de íons, também tem ação na produção do sangue, nas células sanguíneas, né, nos ossos longos, né, uma vez que eles abrigam a medula óssea, e tendo ação também na audição e na fonação. Obviamente, devido a essa grande quantidade de funções, não seria possível a gente entender o tecido ósseo como ou o próprio osso como uma estrutura estática. Sim, ele é altamente dinâmico, tá? Então, é um tecido que apresenta, como todos eles, composições de células e de matriz, por ser conjuntivo, grande quantidade de matriz. Só que a matriz aqui é uma matriz que se torna bastante rígida, tá? As células que compõem o tecido conjuntivo são basicamente de tipos, que são chamados de osteoblastos, os osteócitos e também os osteoclastos. Em relação à matriz e essa questão de rigidez, tá? A matriz total do tecido conjuntivo, ela tem que ser rígida para manter a grande função de manutenção da integridade, de sustentar o corpo como um todo, de proteger órgãos vitais como um todo. Entretanto, a matriz extracelular óssea, ela pode ser dividida em duas partes, digamos assim, a chamada matriz orgânica e a chamada matriz inorgânica. O que dá consistência a essa matriz é com certeza a matriz inorgânica, que compõe em torno de 65% da matriz. Entretanto, a primeira matriz que é produzida pelas células, que são os osteoblastos, é a matriz orgânica, que compõe 35% da matriz final. A matriz orgânica é a matriz que a gente vê com grande concentração de fibras, das quais o colágeno é absurdamente em maior quantidade, tá? A maior deles, 90% dessa matriz orgânica é de colágeno tipo 1, tá? Como a gente também viu nos TCPDs, além da presença de proteoglicanos e glicoproteínas adesivas, como as osteocalcinas, a osteonectina e as osteopontinas, tá? E a matriz inorgânica, ela é produzida, essa matriz orgânica, ela é também conhecida como osteoide, é a primeira matriz desenvolvida na constituição do osso. Posteriormente, essa matriz, ela recebe a deposição da hidroxiapatita, assim como de outras componentes, como bicarbonato, magnésio, sódio, potássio, citrato, que compõem então a chamada matriz inorgânica e que acabam dando essa característica de rigidez típica da matriz óssea. Tá? Esses dois componentes da matriz podem ser comprovados por um experimento muito simples, que é simplesmente você pegar o osso ou mergulhar numa solução ácida. Quando isso acontece, você vai fazer com que esse osso perca completamente a sua parte mineral da matriz inorgânica e ficando somente com a sua parte proteica, que é a matriz osteoide ou matriz orgânica, o que torna ele absurdamente flexível, a ponto de se curvar, como está mostrando aí na figura. Já quando você pega o osso e expõe ele à fervura prolongada e depois de desidratação no forno, você vai observar que esse osso ele vai perder toda a parte proteica, as proteínas de desnaturam, e permanece então exclusivamente a parte inorgânica dos sais minerais, o que torna esse osso extremamente quebradiço, tá? Que é o que a gente observa geralmente na questão dos nossos pós-cozimento, né? Bem, o que a gente vê em relação à matriz é isso. Em relação às células, como eu falei a vocês, nós temos as células residentes, que podem ser diferenciadas na linhagem osteoblástica e na linhagem fagocítica, ou derivada de monócitos
que são os macrófagos diferenciados. Tá? Na linhagem osteoblástica, nós temos as células osteoprogenitoras, que seriam as células mesenquimais, aquelas que a gente comentou, que são comuns a todo o tecido conjuntivo, tá? Mas as células principais são os osteoblastos, que sintetizam a própria matriz extracelular, e os osteócitos, que seriam uma diferenciação dos osteoblastos, seriam as células maduras. Ao contrário dos condroblastos, dos condrócitos, que mantêm a capacidade de síntese da matriz e duplicação e replicação, os osteócitos, em geral, não fazem isso. Então, tem uma diminuição muito grande na capacidade desses de sintetizarem a matriz, tá? Os osteoblastos são células normalmente que ficam na periferia dos ossos e apresentam em geral, uma forma mais próxima à região cúbica. Os osteócitos são células, no primeiro momento, bastante ramificadas, como estamos sendo observadas aqui, e à medida que ocorra um amadurecimento, essas células ficam mais elípticas, tá? Sem essas ramificações. E os osteoclastos seriam as células associadas à linhagem dos macrófagos, né, teciduais. Esses especificamente são células gigantes, são células multinucleadas, estão envolvidas na defesa e principalmente no processo de remodelação óssea, o que torna também esse tecido bastante dinâmico. Tá? Então, algumas características de cada uma dessas células. A célula osteogênica ou osteoprogenitora é como a célula mesenquimal, então é uma célula fusiforme e que mantém a capacidade de se diferenciar nas células que a gente chama de osteoblastos. Tá? Os osteoblastos em si são células que têm essa aparência mais cuboide, geralmente, têm uma capacidade ativa absurda, tá? E quando eles não estão produzindo a matriz, né, durante a formação do osso, eles acabam se tornando mais achatados devido à falta de reações metabólicas mesmo. Tá? Então, é essa célula que secreta a primeira matriz, que é a matriz osteoide, que é rica em colágeno, em proteínas não cologênicas, como os proteoglicanos, as glicoproteínas adesivas. Tá? E depois da produção desse osteoide é que aos pouquinhos a gente vai ter a concentração do fosfato de cálcio, que é o que a gente chama de mineralização. Então, os osteoblastos, eles sempre permanecem na região periférica do osso em formação. Eles são observados principalmente durante esse momento, durante a formação óssea. Depois, em geral, eles permanecem no tecido ósseo, mas tendem a só ser ativos se houver necessidade, visto, né, que esse tecido é composto de células que são conhecidas como células estáveis. Tá? Só vai haver reprodução se realmente houver necessidade. Mas durante a formação e crescimento ósseo, a gente consegue visualizar com nitidez essas células na região periférica do osso. Tá? Os osteoblastos, eles também têm capacidade de secretar interleucinas que estimulam a atividade das outras células, que são os osteoclastos, que têm uma função contrária a eles, né? Enquanto os osteoblastos, eles são associados à produção de matriz e à deposição de sais minerais nessa matriz, os osteoclastos fazem o contrário, né? Eles atuam na retirada dessa substância orgânica, dessa substância inorgânica, para liberar principalmente o cálcio para o corpo. A gente falou isso, né, pessoal, na bioquímica, na parte hormonal, quando falávamos de calcitonina e paratormônio, que são dois hormônios que atuam também nesse, né, especificamente o paratormônio e o calcitriol, né, que é a vitamina D3, eles têm receptores nos osteoblastos, certo? Os osteoclastos seriam essas células que fazem essa função contrária, elas fazem parte dessa linhagem fagocítica, tá? Eles também são sempre localizados na mesma posição que os osteoblastos, que é na superfície desses ossos. E eles estão presentes em qualquer nível de maturação óssea, entretanto, estão mais presentes também durante a construção dessa estrutura, da estrutura óssea. Tá? Essa região onde tanto
os osteoblastos ficam, quanto os osteoclastos, geralmente fazem parte de tecido conjuntivo, tá? Próxima à região de tecido conjuntivos propriamente ditos, que compõem o periósteo na parte superficial do osso ou endósteo na parte interna dos ossos, quando esses apresentam ciocos. Tá? Os osteoclastos, eles são derivados, então, de macrófagos, literalmente, e durante o processo de deposição, o processo de remodelação óssea, eles se concentram nessa região de periferia e são encontrados geralmente formando, ou nessas regiões formando lacunas que são conhecidas como lacunas de Hall-Schipps. Tá? Aqui que eles normalmente são observados em maior concentração, e essas regiões são regiões onde você vê a ação do osteoclasto nessa remodelação, nessa retirada, né, da substância inorgânica para o sangue como um todo. Tá? Essas células, além de serem muito grandes e também serem células multinucleadas, elas apresentam capacidade de secretar, então, para fazer essa remodelação óssea, uma série de lisozimas e colagenases, tá? Que fazem, então, essa função de remodelação. Tá? Elas também apresentam, para que tem uma maior relação com a estrutura óssea, prolongamentos citoplasmáticos, que são chamados de ruffled border, tá? E que normalmente estão associados a essas lacunas de Hall-Schipps. Elas apresentam receptores de calcitonina, tá? E de algumas citocinas que são liberadas pelos osteoblastos para ativá-los. Então, aqui a gente vê, né, a formação desses prolongamentos, tá? Que é essa zona preguiada, tá? Que dará origem, então, a lacunas no nosso osso, que são as chamadas de Hall-Schipps. Tá? Então, é uma célula bastante ativa. Aqui a gente consegue visualizar o multinúcleos, né? E essa região dos prolongamentos, e aqui seria o que a gente chama de coluna de Hall-Schipps. Tá? Então, aqui é o osso que está sendo reorganizado. Essas duas células, então, osteoblastos e osteoclastos, atuam na remodelação óssea. Tá? Sempre que você tiver um estímulo de excesso, literalmente, de cálcio em circulação, a calcitonina é produzida e estimula os osteoblastos a colocarem, então, concentrarem esse cálcio na matriz óssea. Tá? Quando você, por algum motivo, né, tem a diminuição dos níveis de cálcio circulante, você tem um recrutamento de osteoclastos ativados pelas próprias células, que são os osteoblastos, e aí isso também eles são também ativados pelo próprio paratormônio, e começa o processo de remodelação. Então, o cálcio vai sendo liberado. À medida que o cálcio vai sendo liberado, vai depois haver necessidade que o cálcio ele seja novamente depositado. Então, nessas regiões de lacunas, se organiza-se de novo os osteoblastos e você tem o preenchimento desse tecido. Então, ele está sendo completamente e continuamente renovado, tá? Os osteoblastos, quando eles produzem a matriz óssea, e essa matriz envolve ele completamente, como é no caso lá também dos condroblastos em relação aos condrócitos, aqui da mesma forma, tá? Você vai ver que eles se diferenciam nessas células que são chamadas de osteócitos. Os osteócitos, eles apresentam uma morfologia muito típica, altamente ramificada, tá? E são eles que são os responsáveis também por iniciar a deposição da parte da matriz inorgânica. Tá? O que vai acontecendo? À medida que você vai tendo a deposição da matriz e essa matriz ficar rígida, você vai observando que os osteócitos, eles passam por um processo de maturação também. Tá? Até então, eles se comunicavam entre eles a partir desses prolongamentos, mas quando você tem a rigidez, a tendência é esses prolongamentos, eles diminuírem de tamanho, né? Eles retornarem, digamos,
a célula, tá? E essa célula vai ficando sem prolongamentos. Entretanto, acaba-se mantendo esses canais de comunicação onde estava esses prolongamentos anteriormente, fazendo a ligação entre duas células, tá? Minha professora não entende isso. Imagine o seguinte, você está dando a mão para uma pessoa, tá? E é jogado gesso em cima de vocês, tá? E quando depois desse gesso endurecer, vocês tiram a mão. Então, esse retorno, né, desses prolongamentos à posição original vai fazer, não vai eliminar essa conexão, né, que havia antes. Então, entre um osteócito e outro, existem uma série de canalículos. E quando acontece o processo da técnica histológica, como lá nos condrócitos, é muito comum a desidratação. E aí a gente vai visualizar essas regiões, essas lacunas com uma facilidade maior. Então aqui a gente também tem as tais das lacunas ou plastos, né? Nesse caso são os osteoplastos que são passíveis de serem observados envolvendo os osteócitos. Tá? Os osteócitos, eles sempre apresentam corpos celulares, então, nessa lacuna, tá? E comunicam-se a partir dessa estrutura dos vasos. Primeiro a partir dos prolongamentos e depois a partir dos vasos mesmo, tá? Eles se relacionam sempre, esses canais se relacionam com as células da superfície, tá? Visto que é nessa região mais superficial que a gente tem maior concentração de vasos sanguíneos. Tá? Então, os osteócitos eles vão sempre se encontrar no interior dessas lacunas existentes na matriz óssea, tá? E se comunicam entre si com prolongamentos a partir de junções comunicantes e sem os prolongamentos a partir de formulações mesmo dos canais. Tá? Aqui a gente visualiza uma estrutura óssea demonstrando o osteócito e os canalículos a partir deles. Tá? Então, estruturas mais específicas. E aqui um osso maduro, onde você só vê realmente os canalículos, tá? Em grande quantidade. Esses canalículos, eles vão permitir uma continuidade dessa relação e são essenciais para a manutenção da nutrição desse tecido quando ele já está maduro, tá? Bem, outra questão importante é que nós temos uma organização dos osteócitos, permite uma classificação histológica do tecido ósseo, tá? De acordo com como os osteócitos se organizam, o tecido ósseo pode ser classificado em primário, ou imaturo, ou não lamelar, tá? Ou um tecido ósseo maduro e lamelar. No tecido ósseo primário, imaturo ou não lamelar, os osteócitos aparecem desarrumados, literalmente, sem nenhum padrão de organização. Tá? Todas as fibras pertencentes a essa matriz estão desorganizadas, o que também permite, como a gente vê, essa desorganização das próprias células. Tá? Nesse tipo de osso, a gente vê de forma muito nítida tanto os osteoblastos na superfície, como às vezes os osteoclastos, e na parte do tecido já com matriz mineralizada, a gente vê os osteócitos então desarrumados. Tá? O osso imaturo ou primário, ele aparece primeiramente no desenvolvimento embrionário e também vai aparecer na reparação de fraturas de uma maneira geral. Esse osso é importante que se pense, essa organização ou não organização, ela é temporária e sempre vai ser, esse tipo de osso vai ser substituído por um osso secundário ou osso maduro. Tá? Aqui as fibras colágenas elas não têm uma organização definida e os osteócitos eles estão em maior proporção do que o tecido ou do que os outros formas de tecido. Então tem menos quantidade de minerais também nessa matriz. Esse tipo de osso é muito pouco frequente no adulto, tá? É importante que se saiba isso, tá? Então aqui é um tipo a gente observa um osso imaturo, onde a gente consegue observar, então, os osteoblastos na região superficial, mais parecidos com células mais cúbicas, né? E os osteócitos bem arredondados já, né? E no osso que a gente chama de osso imaturo,
Tá? Da mesma forma, a gente visualiza aqui a gente consegue ver melhor essa desorganização dos osteócitos, né? Então, muitos osteoblastos na região periférica, ou uma quantidade de matriz muito pequena, e no interior dessa matriz, os osteócitos, tá? Mesma forma aqui. Então, isso é um osso que a gente chama de imaturo, tá? Lembrem que o osso imaturo, em geral, ele é um osso que oh, meu Deus, perdão. Ele é um osso que vai ser substituído. Então, o que é muito comum de acontecer é a gente observar regiões no corpo que tem partes imaturas e partes maduras, tá? Então, aqui a gente consegue visualizar exatamente essa organização ou desorganização dos osteócitos. Notem que nessas regiões que estão marcadas para vocês, os osteócitos eles estão desorganizados, mas aqui um pouquinho mais para cima, né? Mas aqui, ó, né, a gente já vê uma organização, os osteócitos já estão formando como se fossem fileiras, tá? Essa organização, ela é oriunda ou característica do tecido ósseo secundário maduro ou lamelar. Aqui, as próprias fibras do colágeno, elas também estão organizadas. E essa organização de fibras permite uma organização dos osteócitos. Tá? Isso é feito aos poucos, à medida que vai passando o tempo, as fibras vão se organizando e permitindo a organização do que eles chamam de lamelas ósseas, que é bem característico do osso maduro. Como é que se organizam essas fibras, tá? As fibras de colágeno, elas se organizam normalmente a partir de vasos sanguíneos, ou relacionados aos vasos sanguíneos. Então, o que a gente vai observar? A partir de um vaso, o vaso, ele é a base de início de formação do osso. O osso geralmente se forma entre o vaso, e o que mostra que o tecido ósseo é, como qualquer tecido conjuntivo, absurdamente irrigado, tá? Em volta dessa estrutura, então, começa a formação do osso. São formados lamelas. O que seriam essas lamelas? Nessas lamelas, nessas camadas, as fibras de colágeno, elas mantêm entre si ângulos em torno de 90 graus, tá? Pessoal, e aí forma-se aos poucos essas estruturas em volta do vaso sanguíneo, que é o que a gente conhece como sistema Harvard, ou sistema lamelar. Tá? O sistema Harvard são consideradas as unidades estruturais e funcionais de um osso maduro e de um osso compacto. Também são conhecidos como osteons. Em volta de cada conjunto de vasos, que estão localizados em canais que são chamados de canais de Harvard, tá? Você tem de 5 a 6 camadas ou lamelas que dão origem, então, a um sistema Harvard. Tá? Esses vasos sanguíneos se comunicam entre si por canais também, que são conhecidos como os canais de Volkmann. Tá? E essa organização, então, só é possível, só vai acontecer em ossos maduros. Tá? Então, aqui está mostrando, ó. Então, sempre num sistema harvardiano, tá? O Harvard, você tem um canal central. Esse canal central é o canal onde teria o vaso sanguíneo, e em volta dele, de 5 a 6 camadas ou lamelas, onde você tem a organização dos osteócitos circulares a esse canal. Esses osteócitos mantêm os canalículos, e os primeiros, então, recebem os nutrientes e repassam para os outros osteócitos pertencentes a esse sistema. É importante saber que esse tipo de visualização, tá? Olhando aqui cada um dos sistemas Harvard com seus canais, com os osteócitos, com seus canalículos, é possível de observar num osso onde a gente faz um corte transversal. Tá? Então, aqui de novo, um corte transversal do osso, mostrando o canal de Harvard, aqui as lacunas onde estariam os osteócitos, tá? E aqui a gente consegue ver o número de lamelas em cada sistema harvardiano, tá? Da mesma forma aqui, tá? A gente vê o canal de Harvard bem colocado, aqui você faz um descompacto, então aqui tem só a matriz, não tem nada de orgânico, então aqui só teria as lacunas onde deveria estar os osteócitos, tá? Agora, quando a gente faz um corte
longitudinal, o que a gente vai visualizar é isso aqui, tá? Então, eu consigo realmente perceber uma organização paralela, tá? Das fibras de colágeno e os osteócitos também, num corte longitudinal, formando linhas, tá? Que quando a gente corta, então aqui tem um canal central, quando a gente corta, a gente vê aquele outro tipo de visualização. Tá? Então, de acordo com a organização dos osteócitos, a gente tem essas duas formas, o osso imaturo e o osso maduro. Tá? Dentro dos ossos maduros, nós temos o osso que geralmente é um osso compacto, cuja característica principal é a formação do sistema Harvard, ou a gente também pode ter o osso esponjoso, que com certeza vocês estudaram lá na anatomia, né? Quando fala do osso esponjoso, ele normalmente forma a mesma organização dos osteócitos, mas formam trabéculas ósseas, né? Então, de tempo em tempo, você tem a deposição óssea num ponto. Tá? Esse osso esponjoso, ele está muito associado aos ossos, às regiões planas do nosso corpo, ou a partes dos nossos ossos longos, né? Tá? Nesse caso, esses ossos ou essas regiões aqui não contêm tecido hematopoético. Geralmente, entre a estrutura ou as trabéculas ósseas, o que a gente tem é tecido adiposo mesmo. Tá? Então, aqui mostrando, né, um típico arranjo da formação dessas trabéculas que estão presentes em ossos compactos. Então, revisando só para que não se perca, tá? Um tecido ósseo, ele tem como células principais osteoblastos, osteócitos e osteoclastos. Então, aqui os osteoclastos estão mostrados para vocês também, mostrando a diferença de tamanho entre um e outro. Os osteócitos são sempre revestidos, né, envolvidos por matriz, os osteoblastos sempre na periferia. E é muito comum a gente ter envolvendo esse osso membranas de tecido conjuntivo, membranas que são conhecidas como periósteo, quando você tem essa membrana na parte externa, ou endósteo, quando é na parte interna. O periósteo dos ossos normalmente apresenta uma camada dupla, tá? E aqui é onde você tem a entrada de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos, ou mesmo de fibras nervosas. Tá? Essas camadas se ligam ao osso por grande concentração de fibras de colágeno, que também são conhecidas aqui como fibras de Sharpey. Esse periósteo tem uma camada mais externa, que é mais fibrosa, de tecido conjuntivo denso não modelado, e uma camada mais interna, composta pelas células osteoprogenitoras, que seriam os osteoblastos, além dos osteoclastos que também podem estar presentes aí. Tá? Isso é muito parecido com o que a gente viu lá no tecido cartilaginoso, né? Na camada mais interna do pericôndrio lá, né? Nós também tínhamos a linhagem progenitora, os condroblastos. E aqui a gente tem os osteoblastos e uma célula a mais que são os osteoclastos. Tá? O endósteo seria essa membrana de tecido conjuntivo que vai recobrir a superfície interna do osso. E ela também pode conter osteoblastos e osteoclastos. Tá? Então, aqui está mostrando figuras das duas, né? O periósteo, bem essa característica do tecido conjuntivo denso, não modelado. E aqui já um osso maduro, porque eu vejo uma organização desses osteócitos. Tá? Aqui especificamente a parte interna, né, onde a gente também concentra uma quantidade de tecido conjuntivo. Tá? Ainda falando sobre ossos e a organização presente, né, tanto dos osteócitos no osso maduro e imaturo, é interessante a gente também observar que esses ossos, eles são produzidos, né, a partir da 7ª semana de gestação, por basicamente 2 tipos de ossificação. A ossificação que a gente chama de intramembranosa e a ossificação que a gente chama de endocondral.
tá? Falei aqui, no final da 7ª semana já inicia, é a partir da 8ª, e isso vai acontecer até 20 anos ou mais, dependendo do processo de regulação, tá? A ossificação intramembranosa, ela ocorre, como o próprio nome sugere, dentro de membranas de tecido conjuntivo, geralmente tecido conjuntivo frouxo, tá? Ela é utilizada para a produção de ossos achatados, como ossos frontal, parietal, partes do occipital, do temporal, e também ossos como maxilar superior e inferior. Tá? Esse tipo de ossificação contribui também para o crescimento de ossos curtos e para aumentar a espessura dos ossos longos, para aumentar a espessura, não a altura, a espessura, tá? O que a gente vai observar? O tecido conjuntivo é onde você vai iniciar o processo de ossificação intramembranosa. Os vasos sanguíneos trazem, então, células mesenquimais que iniciam a sua diferenciação em osteoblastos. E a partir dessa diferenciação dessas células mesenquimais próximas aos vasos sanguíneos em células osteoprogenitoras, começa, então, a deposição do osso. Tá? A deposição da matriz, primeiro osteoide, no início aqui, dá para ver bem direitinho o vaso sanguíneo em volta, os osteoblastos, e aos pouquinhos você então começa a materialização ou a organização da matriz óssea sendo observada. Tá? Esse tipo de crescimento do osso, ele é feito geralmente mais da parte interna para a parte externa, que é muito comum, então, a gente vê na formação dos ossos do crânio, né, essas regiões de crescimento do dentro para a parte externa do osso, tá? Bem, além dessa ossificação, nós temos a ossificação endocondral, que é a ossificação que acontece na maioria dos nossos ossos. Tá? Essa ossificação, ela inicia a partir de um molde cartilaginoso, tá? Tem-se um molde cartilaginoso inicial, e a partir dele, esse molde, ele tem já a característica, a forma do osso final, tá? E o que a gente vai observar, que nesse molde de cartilagem, você inicia uma alteração, tá? Que dá origem à capacidade de você entrar com vasos sanguíneos para que esses vasos tragam células mesenquimais que vão se diferenciar das células progenitoras. Como é que isso acontece? Então, nós temos um molde cartilaginoso aqui, e na região central desse molde começa a se formar um que eles chamam de colar ósseo. Tá? O que acontece aqui? Lembram que a cartilagem tem na parte externa tecido conjuntivo, né? Então, aqui, nessa região do tecido conjuntivo, vai ter uma ossificação intramembranosa, tá? Então, você forma uma parte de osso aqui, tá? E essa parte do osso acaba dificultando o processo de nutrição das células da cartilagem nessa região central, tá? E aí, o que vai acontecer? Essas células, primeiramente, tendem a hipertrofiar para tentar conseguir alimento. É muito comum a gente ver também um processo de sequenciadas, elas começam a ficar muito próximas uma das outras para tentar, e muito próximas a essa região do que seria o pericôndrio, daí elas hipertrofiam e acabam morrendo por apoptose. Quando elas morrem, você abre um centro, tá? Que permite a entrada de vasos sanguíneos, que será o nosso centro primário de ossificação. A partir desse centro primário de ossificação, inicia-se então a formação de pequenas regiões de crescimento ósseo. Tá? A mesma coisa tenderá a acontecer na região das epífises ósseas. Então, nós vamos ter normalmente centros de ossificação primária na diáfise, e posteriormente centros de ossificações secundárias nas epífises. Tá? Aos pouquinhos, então, nós vamos tendo uma substituição do tecido conjuntivo cartilaginoso pelo tecido ósseo. Tá? Até que primeiramente reste uma região
que é um anel, literalmente, que a gente chama de cartilagem epifisária, que é a cartilagem que é medida para ver o quanto ainda você tem possibilidade de fazer crescimento desse osso. A finalização dessa cartilagem faz com que a gente entenda que aquele osso não pode... Desculpa, tive que interromper um pouquinho aqui. Então, a presença da cartilagem na epifisária permite a observação que esse osso ainda tem como crescer, visto que as cartilagens têm capacidade de crescimento. Quando elas forem eliminadas, esse osso tende a parar, então, de crescer. Tá? Então, aqui também dá a mostrar nessa figura que a fusão entre diáfise e epífises, tá, que determina esse crescimento ósseo, não necessariamente ocorre no mesmo momento. Então, eu posso ter o crescimento, o fechamento de uma epífise e não de outra, tá? Enquanto tiver cartilagem, esse osso pode crescer. Tá? Essas regiões onde você está tendo a substituição do tecido cartilaginoso pelo tecido ósseo, é passível de a gente observar diferentes regiões delas, tá? Como assim? Não entendi. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte, tá? A gente consegue observar nesses pontos específicos, só um pouco. Nós conseguimos observar nessas regiões 5 pontos, ou 5 zonas de fácil identificação. A primeira delas é chamada de zona de cartilagem em repouso. Aqui a gente tem a cartilagem normal, tipo hialina, que a gente viu como característica ter uma matriz basófila mais azulada, tá? Com os condrócitos bem dispostos aqui, sem nenhum tipo de organização. Tá? A segunda zona é uma zona de cartilagem que a gente chama de zona de cartilagem seriada. Aqui os condrócitos eles começam a se dividir por mitose e se organizar em fileiras, como está sendo demonstrado aqui, ó. Tá? Para seguir, a gente chama a chamada zona de hipertrofia ou de cartilagem hipertrófica, onde as células cartilaginosas vão ampliando o seu tamanho gradativamente, aumentando o volume e entrando no processo apoptótico. E aí chegamos na zona de cartilagem calcificada, tá? Onde tem deposição de cálcio na matriz extracelular que envolve esses contrócitos hipertrofiados, para a gente chegar então à zona de ossificação, onde você já tem os vasos sanguíneos trazendo células que se diferenciam nos ossos osteoblastos, né? Iniciando o processo de ossificação, tá? Então, para quem não consegue observar isso, tá? A gente tem aqui também esses mesmos grupos de zona, né? Então, aqui a gente vê, ó, a cartilagem aqui seriada, aqui os condrócitos hipertrofiados, essa região seria a zona de calcificação e aqui a formação dos ossos. Então, vejam, eu tenho aqui, isso aqui é sangue, tá, gente? Vaso sanguíneo, tô vendo hemácia, inclusive, aqui, tá? E esse pontinho aqui, esse roxinho mais pequeno ainda, é o osso recém-formado. Em volta dele eu tenho muito osteoblasto e também osteoclasto, e depois aos pouquinhos eu vou ver osteócitos aqui, tá? Então, aqui tá mostrando, ó, para a gente conseguir visualizar, né, essa região da parte óssea já organizada, tá? Com osteoclasto, se a gente ampliasse isso aqui, a gente veria osteoblastos, tá? E aqui a zona de cartilagem seriada e hipertrófica. Do outro lado, então, essa aqui seria a região de anel hipofisário, né? E aqui de novo o osso, tá? Então, o osso esponjoso na epífise, aqui as espículas ósseas, aqui a gente tem o disco epifisário e aqui temos o periósteo. Tá? Lembrando que o crescimento a partir dessa ossificação que a gente chama de endocondral é feito para crescimento linear do osso. Só que não adianta ele só crescer, né, em altura e não crescer associado em espessura, porque não teria resistência, né, para suportar, por exemplo, o nosso corpo. Então, durante esse crescimento do osso, ele também vai ter crescimento em diâmetro, nas diáfises principalmente, tá? Também nas epífises. E esse crescimento das diáfises, ela é feita por
ossificação intramembranosa. Então, aquela região do periósteo, ele ossifica externamente, tá? E depois de ossificar externamente, nós vamos observar um processo de reabsorção do osso na superfície interna. Então, isso aos poucos vai aumentando o diâmetro interno e a espessura do osso como um todo. Tá, gente? Então, sobre o tecido ósseo, era isso que eu queria repassar para vocês, os tipos de ossificação e principalmente a caracterização de cada uma dessas células dentro do tecido e os tipos de tecido imaturo e maduro. Lembrando que no tecido maduro a gente consegue ver organização dos osteócitos e principalmente nos ossos compactos no sistema Harvard, tá? E no osso imaturo a gente vê uma desorganização desses osteócitos. Essa organização e desorganização está associada à organização e desorganização da matriz de fibras de colágeno, tá? Nessa matriz extracelular dos ossos como um todo. Ok, gente? Então, muito obrigada pela atenção até agora. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, coloquem ao final nos comentários do vídeo. Não esqueçam de colocar o seu nome ali também, os meus alunos, por favor, tá? Se são meus alunos, não esqueçam também que vocês podem utilizar o ambiente virtual para tirar suas dúvidas. Quem não é, por favor, deixe aqui o seu comentário que eu respondo assim que eu puder. Tá? Agradeço muito a atenção. Se vocês gostaram do vídeo e entenderam o que eu expus, né, peço que vocês deem, por favor, um like aí para mim. Muito obrigada e até a próxima.